Eu agradeço a presença de todos. Hoje nós estamos disponibilizando para a comunidade a palestra A Trajetória Política do General Joca Tavares, com o Gustavo Andrade. É interessante destacar que já faz um bom tempo, alguns meses, que o Ivan indicou ele para fazer parte do nosso grupo, né? Depois do Jones também me alertou que ele estava lançando um livro, que está ali a obra. Então, o objetivo dessa palestra é compartilhar o conhecimento da pesquisa que ele fez na sua graduação, no seu mestrado, com a comunidade, porque o conhecimento não é nosso, mas sim de todos. Então, eu desejo uma boa palestra para todos. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos que nessa noite fria de hoje vêm aí prestigiar esse evento. É uma palestra, mas eu digo que é muito mais uma conversa, porque senão se torna maçante. Então vamos trocar conhecimento aqui e procurar compreender um pouco mais da trajetória política do general João da Silva Tavares. Eu dei uma mudada aqui no título porque eu quis trabalhar com a questão, hoje eu vou falar bastante de correspondências, né? E eu vou falar também dentro disso tudo, né? É a mesma coisa da obra, mas eu resolvi colocar a questão da análise das correspondências juntos para dar o enfoque que a obra foi feita a partir de correspondências. Então eu gostaria inicialmente de me apresentar para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou natural aqui de Bagé. Iniciei minha graduação em 2010 na Universidade Federal de Pelotas, e na Universidade Federal de Pelotas eu tive a oportunidade de começar a fazer parte dentro do bacharelado em História, de fazer parte de grupo de pesquisas. Dentre um deles era sobre a pesquisa de trajetórias negras no sul do Brasil. Então nós trabalhamos ali com jornais de 1876 até 1900. Nós olhamos um bom número de jornais dentro da Biblioteca Pública Pelotense, da Biblioteca de Rio Grande, em jornais da Biblioteca Digital. E então nós já tínhamos um contato com essas fontes, né, de jornais. E depois de 2011, em 2012, eu passei a fazer parte de um grupo de pesquisas a convite do meu então orientador, o professor Aristeu Lopes, que trabalhava com a Revolução Federalista na cidade de Bagé, que procurava trabalhar com a questão das memórias que envolviam o cerco de Bagé, e a questão das fotografias, se existiam fotografias sobre isso, entrevistas de história oral com familiares que têm alguma história sobre a Revolução. Nós conseguimos então fazer entrevistas com 8 descendentes de pessoas envolvidas na Revolução. Essas entrevistas estão todas guardadas no Núcleo de Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas. Estão todas acessíveis todas acessíveis, tem gravação e transcrição lá, né? Então, quem estiver interessado, estão disponíveis lá. Nessas entrevistas, eu acabei tendo contato com a senhora Yara Maria Botelho Vieira. A senhora Yara comenta então que ela tinha um baú de correspondência sobre a Revolução, que era do Joca Tavares. Isso me despertou, meu orientador me olhou e aquilo ficou no ar. Depois eu procurei Dona Yara e então ela foi muito gentil. Fica aqui registrado meu agradecimento a ela e à família por toda a cortesia que ela cedeu às correspondências e me ajudou, né, no que foi preciso. E então eu tive contato com essas 900 cartas, dentre as quais, por uma questão metodológica e de selecionar aquelas que diziam melhor respeito sobre o personagem, sobre esse indivíduo, nós selecionamos 369 cartas e 135 telegramas. E aí nós estabelecemos uma delimitação espacial e uma delimitação temporal, que é de 1892 a 1895, procurando então exatamente a questão da Revolução Federalista de 1893. Mas também porque nós descobrimos depois, e nós já tínhamos feito o trabalho das correspondências, que o Ministério Público tinha lançado todo o trabalho com as cartas transcritas. Eu disse, será que vai me poupar trabalho?
Em parte sim, em parte não, porque ali está o diário de campanha, ali está toda a questão militar, a questão dos telegramas, a questão familiar, entre outras correspondências com seus irmãos. Essa aí eu tive acesso a Toniara e eles não foram, esses telegramas não foram transcritos. Juntamente, então, após isso daí, eu terminei minha graduação em 2014 e meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia, foi sobre as memórias e o levantamento do cerco de Bagé pela divisão do Sul. Muito se fala no cerco de Bagé, mas eu procurei compreender então as discussões entre memorialistas naquele período sobre o levantamento do cerco. Eu trabalhei com o general César Sampaio, coronel na época, então coronel César Sampaio, o Venceslau Escobar, que era um federalista, e também o general Zé Caneta. E nós ali procuramos discutir juntamente com jornais essa questão do cerco de Bagé. Mas eu já deixei ali o Joca Tavares estrategicamente de fora, para que no mestrado eu pudesse explorar melhor a questão das correspondências dele e também dar um enfoque mais aprofundado a este personagem nós vamos ver agora, em diversos períodos da história do Rio Grande do Sul. Eu digo que ele foi subaproveitado. Subaproveitado porque ele geralmente é retratado como um caudilho, apenas como se fosse algo pejorativo, como se ele fosse um líder de Bagé lá, que era brigão, como esses dias me disseram. Dei uma olhada sobre ele, o cara é brigão. Mas por que ele era brigão? Então, antes disso, eu vou acabar. Aqui nós temos uma fotografia, e eu também faço referência ao riquíssimo acervo que nós temos no Museu do Diogo de Souza, um fotógrafo chamado José Greco. E as fotografias do Greco, eu tive a oportunidade de manusear umas 100 delas, e o meu orientador ficou com a questão meu antigo orientador lá na UFPEL ficou com a questão das fotografias e eu fiquei com a questão das memórias. Já na UFSM, a minha orientadora, a professora Maria Virginia Padoim, ela que é uma especialista na área de federalismo, ela me recomendou que eu pegasse algumas dessas fotografias para que a gente pudesse então também fazer uma melhor compreensão, não para ilustrar, mas para compreender juntamente com a historiografia, como nós vamos ter a oportunidade ao longo do trabalho de compreender. Então, nós temos uma foto civil do general Joca Tavares, né? Nós vemos então que ele já está de cabelo branco, ele está com roupa civil, eu não quis aquela roupa que ele está com farda, porque eu queria trabalhar o político, além do militar. E eu vou comprovar ao longo do trabalho que o político e o militar, eles são impossíveis de se dissociar. E ser general nesse período era ser político também, como hoje também não pode muito. Nós dividimos o trabalho nesses aspectos aqui. Nós fizemos eu vou apresentar, nós fizemos uma introdução e nós dividimos nesses 3 importantes eixos, que são as correspondências como fonte histórica, que nós procuramos então trabalhar toda a questão, né, da metodologia, que nós dividimos então, e eu vou explicar mais adiante, a questão da análise quantitativa e análise qualitativa. Por que análise quantitativa e qualitativa? Lembre que eu falei que eram correspondências militares. Muitas dessas correspondências, se tu olhar, o que eu vou tirar disso daqui? Apenas movimentações militares, até que eu tive contato com essas metodologias que me abriram diversas portas, e elas estão também no livro para aqueles pesquisadores, historiadores que estiverem afim de ter. A preocupação era passar adiante isso, porque ainda durante o mestrado, diversas pessoas, inclusive da USP, um colega veio me perguntar: Gustavo, como é que tu tirou isso do trabalho? Eu estou trabalhando com correspondências e não sei como procurar. Ali eu identifiquei uma necessidade de passar metodologias também sobre como trabalhar com essas fontes, que são, no campo da história política, tem ganhado ultimamente uma força muito grande. Por muito tempo essas fontes foram subestimadas e até descartadas como apenas conversas coloquiais dentro da história, por incrível que pareça. Nós vamos depois passar dessa análise quantitativa para uma análise qualitativa, ou seja, nós vamos fazer toda a quantificação para depois pegar essa quantificação e fazer uma qualitatividade de todos esses aspectos, que eu vou mostrar mais adiante. Nós temos então um segundo aspecto, que é para depois de compreender as possibilidades que a correspondência ela oferece ao pesquisador, que metodologia nós nos pautamos, nós vamos passar então a questão das correspondências dele,
para trabalhar, a partir de apontamentos biográficos, construir, né, essa trajetória. Muitos vão perguntar, Gustavo, qual é a diferença de trajetória para biografia? Alguém sabe responder? Eu não quero ficar aqui falando sozinho. Alguém se arrisca? Não pode estudar, não tem problema. Qual é a diferença de biografia para trajetória? Nenhuma. A diferença é que a biografia é a vida completa. A trajetória é um período dentro da sua biografia. Então, por isso que eu trabalhei com a trajetória durante a Revolução Federalista. Há uma discussão teórica bem grande e chega à conclusão, depois de tudo, tem discussão de condomínio, que decide que nada foi decidido, que no final tudo é parte da biografia. A diferença é que a biografia que foi enxutada da historiografia por muito tempo, por ser uma historiografia, né, do método de produção historiográfica positivista, que também é mal compreendido, mas que apenas relatava grandes fatos, grandes heróis, grandes batalhas, isso dentro da história sofreu uma crítica incrível ao longo a partir do que nós chamamos o final do século XIX e depois do século XX. Principalmente ela vai ter um racha e vai se modificar toda a metodologia a partir da década de 80 com a renovação, com a nova história cultural, né, que vai, dentro dessas transformações do contexto, também transformaram essa compreensão de utilização de fontes, a volta do indivíduo, a volta das biografias. Nós tivemos depois, então, nós vamos trabalhar com dois conceitos aqui, ó. 3 na verdade: o coronel do império, o caudilho e a fronteira, para então nós compreendermos a atuação dele na organização logística do Exército Libertador durante a Revolução Federalista de 1893 e 95. Fica aqui também um registro de que dentro deste grande nicho da história política eu também transito na história militar. Tu fala só de batalha e coisa, não. É o que se chama dentro da história política também, uma renovação que houve junto com a história política, do que nós chamamos a nova história política, nova história militar. A nova história militar, então, ela está preocupada hoje com as relações de poder entre os indivíduos, ela se mistura com a própria história política e com a sociologia, com a antropologia, ela procura compreender as relações do poder em todas as suas manifestações. Isso é, como nós vamos ter a oportunidade de comprovar aqui, a própria organização do Exército Libertador fala muito dessa questão das abordagens políticas, sociais, culturais, econômicas deste período. E por fim nós vamos passar a alguma conclusão e eu peço que aqueles que tiverem dúvidas podem, né, a gente pode conversar. Então, primeiramente eu vou começar a falar para vocês. Alguém pode me citar o que aconteceu em 1889? Proclamação da República. Ali estava a transição do regime monárquico, com todo o seu, né, seus partidos, a economia, toda a questão, a abolição da escravidão que houve, o modo de produção econômica, toda uma tradição cultural da monarquia, e nós passamos para a República. Então, isso não passou liso na historiografia, não passou liso na parte econômica, não passou liso na parte social, não passou liso na parte cultural, isso não passou liso nos diversos aspectos desse período. Em 1889, então, o imperador Dom Pedro II é deposto por um golpe de Estado. Temos historiadores que trabalham aí com essa questão. Os militares deram um golpe em 89, Dom Pedro II, com apoio de setores econômicos do período, e Dom Pedro, deposto, né, junto com a família imperial, é obrigado a deixar as pressas do Brasil com destino à Europa. O Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com um grupo, um grande grupo ali, ele assume o governo, dando início a um período que se chama os governos militares, que vem primeiro o Deodoro, depois o Marechal Floriano. E nesse período aqui, nós temos uma crise política causada por essa questão, né, da própria transição. Notem que diversos nomes dizem, mas a transição da monarquia para a república foi pacífica. A revolução federalista mostra que não foi. Nós tivemos uma crise social, eu vou dar um exemplo, a crise da vacina no Rio de Janeiro.
o movimento do bota abaixo, tudo está dentro desse vilão todo, né? A questão dos cortiços, dos pobres que são enxotados para as favelas, né? A limpeza dos centros urbanos, é uma transformação que a República vem tentar trazer. Houve uma discussão, e nós vamos ver que são, ao longo desse trecho, dois contextos, duas vertentes de pensamentos, né? O positivista e o liberalismo, que estão a todo tempo se confrontando também. Em 1889, então, com o golpe que acontece, o Deodoro assume, e aí vai surgir o Joca Tavares nesse período. O Deodoro da Fonseca, quando assume, ele transfere, ele passa para o Joca Tavares uma correspondência, um telegrama, pedindo que ele nomeia ele como comandante militar da fronteira de Bagé a Livramento, que era uma região, né, que exigia um esforço bem grande e também uma articulação política nesse contexto. E ele vai nomear o Joca, então, como comandante da fronteira, e vai pedir que ele mantenha a ordem e a estabilidade política em Bagé, como ele faz. Nesse período também, o Gaspar Silveira Martins ele foi preso em 89, logo em 89. Quando ele estava se dirigindo ao Rio de Janeiro lá para resolver a questão do Ouro Preto, lá ele foi preso e já foi exportado para a Europa. Foi exilado na Europa. E aqui no Rio Grande do Sul, o Justo Rangel, que era o então governador, quando sai o presidente da província, que era o Gaspar Silveira Martins, assume o Justo Rangel sai. Então nós tínhamos dois partidos, liberal e conservador. Quem que vai assumir? O único partido republicano que tinha era o PRR, Partido Republicano Grandense, que estava à frente dele, quem? Júlio de Castilhos. Bom, o Júlio de Castilhos havia estudado, né, direito em São Paulo, ele bebeu no Augusto Conte e transformou o positivismo para o castilismo. Então, quando eu me referi aqui em positivismo, leia-se o castilismo. Ele adaptou aquelas ideias do Augusto Conte para uma versão do grandense e influiu, e teve depois seu expoente na política nacional com Getúlio Vargas, mas aí já foge um pouco, né? Então, nesse contexto do Rio Grande do Sul, ocorre uma sucessão de embates. Em 1891 é promulgada aqui no Rio Grande do Sul a Constituição Positivista de 1891, pelo próprio Júlio de Castilhos. Essa Constituição, e aí entra a questão, né, do que o Augusto Conte também pregava, que ela dizia o seguinte: era contra a representação das minorias. Não pode um governo ter dissidência. Eu tenho que combater as dissidências, tenho que excluir do jogo político as dissidências. Então, outra questão, eles combatiam severamente o liberalismo e as suas expressões. Eles combatiam qualquer forma que não fosse um presidencialismo autoritário. Eles eram contra o legislativo e eles, como o Júlio Castilhos bem fez depois, ele submeteu o legislativo apenas à questão de aprovação de orçamento e deixou também o judiciário numa situação constrangedora, porque o Júlio Castilhos nesse período, ele não estava, né, depois ele sai do governo de novo, depois entra o Visconde de Pelotas e tem toda uma sucessão de governos. O Júlio Castilhos, espertamente, ele vai tirando todos aqueles que eram antigos liberais e conservadores do governo e vai colocando membros do PRR. Ele vai instrumentalizando o poder com seus, vamos dizer assim, correligionários. Então, lembremos que o general Joca Tavares foi conservador do Império, que Gaspar Silveira Martins foi um liberal, e que nós vamos falar mais adiante, todo o grupo que eles representam dentro das discussões sobre a Revolução Federalista, nós vamos falar sobre isso. Então, já em 1892, o Júlio de Castilhos, ocorre ali um período de diversos governos, né? Nós tivemos o governismo, tem uma sucessão de governos que vão ocorrer. O Rio Grande do Sul está no caos político, ninguém se entende. O Joca Tavares em Bagé, antes ainda em 91, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai dar um golpe no legislativo e ele é deposto.
Só que o Júlio de Castilhos apoia ele. Então, o Joca Tavares, já nesse período, se coloca com toda a guarnição do interior do Rio Grande do Sul, contrário ao Deodoro da Fonseca. Então, ele vai articular e vai também compreender castilistas. Os castilistas vão ser perseguidos nesse período. O Joca Tavares, aqui, ele articulou toda a grande parte das guarnições do Rio Grande do Sul, contrário ao Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos, ao invés de ele não quis resistir, ele não estava bem estruturado ainda, ele se retira. Então, aí nós começamos a questão, né, de diversos governos, de governo de acredito. Em 1892, então, dentro dessa questão de diversos governos que passam, o Júlio de Castilhos, ele consegue, o governo passa de um para o outro, o Floriano Peixoto já estava no poder quando é deposto o Deodoro. O Júlio de Castilhos, então, ele vai continuar no jogo, ele vai continuar articulado, eles fazem reuniões, inclusive houve uma reunião, como eu vou falar agora posteriormente, que eles articularam. Acredito que o movimento tenha começado a ser articulado também no exterior. E nesse período aqui, o Visconde de Pelotas, que depois de uma sucessiva troca de governos volta ao governo do Rio Grande do Sul, ele nomeia o Joca Tavares como vice-governador, segundo vice-governador, vice-presidente do Rio Grande do Sul. O que acontece? O Júlio de Castilhos, lá em Porto Alegre, consegue dar um golpe, junto com o apoio de militares. Nesse período, o Joca Tavares, que estava aqui em Bagé, recebe uma correspondência do Visconde de Pelotas, e nessa correspondência ele diz: Joca Tavares, eu transfiro para você o governo, né, para Bagé. Então, nesse período, Bagé foi a capital, Porto Alegre também, tivemos dois governadores, Joca Tavares em Bagé, Júlio de Castilhos em Porto Alegre. Teve uma situação insustentável, né? É nesse período que o exército brasileiro, o Floriano Peixoto, que ainda estava sem saber o que fazer, ele desce de cima do muro e ele vai tomar o lado do Floriano Peixoto, né, e vai assumir o lado dele na Revolução. Muito em parte porque em 1892 ainda, o Joca Tavares vai organizar aqui em Bagé uma convenção. Esse congresso federalista que reunia liberais, conservadores e republicanos dissidentes, e ele vai se colocar contrário, então, né? Ele vai fundar o Partido Federalista em Bagé, onde ele vai ser eleito, e aí já começa a aparecer indícios dessa influência política dele. Ele vai ser nomeado em Bagé candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, e o Gaspar Silveira Martins vai ser candidato ao governo nacional, né? Candidato nacional do Partido Federalista. Nessa reunião são aproximadamente cerca de 80 lideranças políticas de todo o Rio Grande do Sul se reúnem em Bagé para fundar. Inclusive, dizem, foi o Gaspar Silveira Martins que resolve convocar já vi em diversos trabalhos. A partir das correspondências do Joca, para mim está claro que quem convocou essa reunião foi o Joca Tavares, porque ainda em 1891 ele já vinha em articulações políticas, trabalhando essa questão. E a Revolução, ela não surgiu também do nada, ela vem sendo trabalhada nesse contexto todo, desde a questão quando eles começam a ser retirados do poder pelos castilistas, pelo PRF, eles já começam a ter uma articulação. Então, nessa questão, quando o Joca Tavares está como governador em Bagé, e o Júlio de Castilhos depois ele assume e larga o governo, né, ele passa como correligionário seu, várias dessas lideranças que haviam prometido nesse congresso de Bagé ficar ao lado de Júlio de Castilhos se dirigem para Bagé e começam a ter uma resistência. Nessa resistência, então, o coronel Arturo Oscar, juntamente com o Manuel Pedroso, entre outros líderes do lado castilhista, eles se dirigem para Bagé. Joca Tavares, então, sabendo que não tinha condições de se opor à superioridade de números, né? O exército brasileiro havia quebrado a sua neutralidade. Note que nesse período aí era um federalismo, né, em que os estados têm uma autonomia para decidir, e o governo federal não podia se miscuir nesses assuntos. O governo federal ele vai quebrar e vai intervir ao lado do Floriano, e o Joca Tavares, então, ele assina ali um tratado, uma rendição, e ele vai se retirar com uma condição, né, que o Manuel Pedroso não entrasse em Bagé com a sua gente. E ele assina tudo,
E o Manuel Pedroso entra em Bagé com essa gente. Ele se sentiu traído. Houveram diversos saques, houveram assassinatos, houveram perseguições, as residências federalistas foram depredadas, tem relatos dos jornais, tem livros que falam, tem memorialistas que relatam essa questão. E o Joca Tavares, então, ele vai se retirar para o Uruguai, juntamente com aproximadamente, em todo o Rio Grande do Sul, nesse período, os historiadores comentam que foram cerca de 10 mil pessoas que na época se internaram na banda oriental. Eles cruzaram a fronteira e passaram do lado de lá para preparar uma resistência ao governo do Júlio de Castilhos. E é aí então que vai começar, depois de 1893, a própria Revolução Federalista, né, com a invasão, com diversas divisões que passam a invadir o Rio Grande do Sul. Qual era a população do estado nessa época? Era aproximadamente 1/3, pelo que o Joseph Love, que é um historiador que escreveu sobre o Rio Grande do Sul na República Velha, ele trabalha com aproximadamente 1/3 da população do Rio Grande do Sul foi dizimada nessa revolução. Tá. 1/3 da população rio-grandense, mas eu não sei te afirmar exatamente qual era o total da população do Rio Grande do Sul nesse período. Tá. E então, e depois então nós chegamos no contexto. Por que eu fiz esse contexto inicial? Porque nós não podemos trabalhar nesse período do Joca Tavares sem contextualizar o personagem. Nós temos que inserir, como todos nós estamos inseridos numa sociedade, em regras culturais, normas sociais, e toda essa questão, o Joca também estava. Para nós compreendermos o personagem, temos que compreender o seu contexto. Então ele é abordado pela historiografia nesses períodos, então, apenas citado como, se tu olhar a historiografia, vai olhar os memorialistas, vão dizer, o Joca Tavares em Bagé, o cara era brigão. Lá vai o Joca se surgir de novo com outros federalistas contra o Júlio de Castilhos, lá vai, e ele faz parte, então, nós vamos explicar mais adiante nesse contexto. E aí tem diversas brigas nos jornais da época, porque na época os jornais diziam órgão do Partido Republicano, órgão do Partido Federalista, e eles, então, defendiam as suas posições. Um falava bem do Joca, do Silveira Martins e dos líderes federalistas, outros falavam mal. Então, eu vou trabalhar durante todo o meu trabalho, com dois conceitos, um historiador chamado Rainer Koselleck. Ele trabalha com a questão do espaço da experiência dos indivíduos e a questão da influência, ele chama de o espaço como influência meta-histórica. O espaço, eles perguntam e ele vai responder, e nós vamos ver através, lá no último capítulo sobre a questão do fronteiriço, se o espaço, ele influi, a que ponto o espaço influi nas atitudes do indivíduo. E a questão do espaço da experiência, nós vamos trabalhar agora com a questão, depois com a biografia dele, para entender como é que ele consegue, com mais de 70 anos, 75 anos lá na Revolução, chegar a ser nomeado comandante em chefe do Exército Libertador, sendo que teriam outros chefes para assumir. Então, como que um cara já no final de carreira, com uma expectativa de vida, um período não era muito grande, muito alto, como é que esse cara é nomeado? Num congresso ele é nomeado para ser governador, depois ele vai ser nomeado para ser comandante em chefe do Exército Libertador e articular toda uma rede de relações nesse período. Então, esse é o objetivo total do trabalho. Ele vai buscar compreender como é que esse chefe, Joca Tavares, constrói a sua trajetória política e as suas relações de poder a partir das suas relações pessoais. Aí nós vamos falar sobre a família, a política, a questão militar dele, num período de 1892 a 95, a partir dessas correspondências trocadas com chefes federalistas e legalistas no espaço fronteiriço entre Brasil e Uruguai. Esse projeto de pesquisa, então, ele fez parte da trajetória política do general José Tavares através das correspondências, e esse projeto do qual meu livro ele faz parte, ele estava inserido num grupo de pesquisas lá da UFC que se chama A História da América Latina e os Processos de Construção e Consolidação dos Estados Nacionais do século XIX e início do XX, coordenado pelo professor Maria Medianelli. Dentro dos objetivos específicos que vão pautar todo o meu trabalho, nós temos ali a questão de contextualizar, as nossas preocupações estão em contextualizar a formação desse sujeito histórico a partir de um espaço delimitado pela ação, a partir do lugar social. Nós
nós vamos estar falando a cada instante do lugar social dele, como que se ele insere enquanto um agente histórico nesse espaço e a relevância que ele vai assumir. Nós vamos procurar compreender toda a questão do potencial oferecido pela correspondência do pesquisador, a formação desse sujeito histórico, né, por meio do método biográfico, que é esse método que eu falei das biografias dentro da história política, e também a atuação enquanto um caudilho, identificando a maneira como a atuação dele vai também ser como mediador, e eu vou explicar esses conceitos ao longo do trabalho, né, num espaço político e social, tanto local quanto regional. Dentre as fontes aqui estão, né, as 369 cartas, 135 telégrafos entre 1992 e 1995, e a justificativa que eu usei. Mas por que tu resolveu fazer esse trabalho, Gustavo? O que te levou? Me perguntaram, por que tu resolveu trabalhar com o Joca Tavares? Né? Então, primeiro, o potencial oferecido pelas correspondências pessoais. Eu tive a sorte de encontrar as correspondências do Joca Tavares. Se eu tivesse tido o prazer de ter a oportunidade de ter encontrado as cartas do Estácio Zambuja, eu teria trabalhado com as cartas do Estácio Zambuja. Né? A questão é que as oportunidades, elas se apresentam, nós, como historiadores, temos que aproveitar essas oportunidades, né, e trabalhar e se engajar no que a gente está fazendo. As biografias tradicionais que não abordavam a complexidade do sujeito histórico, foi falado para vocês, o Joca Tavares ele era ainda subaproveitado, porque a história é feita pelos vencedores, e os vencedores eram os castilistas, os borgistas, e eles escreveram as versões, né, que acabaram, de certa forma, predominando, e até 1993, quando começam diversos simpósios, em Bagé, em Porto Alegre, né, em outras localidades, para se rediscutir esses olhares sobre a Revolução Federalista, era uma questão que essas historiografias tradicionais eram colocadas. Né, o lado dos vencedores era constantemente representado. As novas metodologias da história política, então, que vão permitir que nós trabalhemos com essa questão das redes de relações, com as relações de poder desse indivíduo, e a própria questão do método biográfico, o personagem dele além do militar, a perspectiva federalista do conflito, como eu falei, dá um contraponto a essa perspectiva dessa história que foi vencedor dessa visão histórica borgista, castilhista, e por muito tempo se colocou dele como os federalistas eram bandidos. Inclusive, uma vez pesquisando no jornal, uma pessoa olhou para mim, estava pesquisando nas cartas, nas fotos, e olhou, olha a cara de bandido. Até hoje eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. Por que bandido? Né? Eu fiquei... Quem no período envolvido numa guerra civil não era bandido? Ao ponto que tu é colocado a matar ou morrer. Então tudo isso tem que ser problematizado. Né? Nós vamos explicar depois, um pouco, não justifica, é óbvio, mas o que leva os indivíduos a se envolver numa guerra civil? A fronteira e a atuação dos indivíduos neste espaço. Bom, já nesse capítulo 2, né, passada essa questão da metodologia, nós vamos agora trabalhar com correspondência como fontes históricas. A partir da década de 1980, então, como eu havia falado, as correspondências elas passam a ganhar um destaque. As biografias elas passam a ganhar destaque também pela questão do retorno do sujeito, do indivíduo, para o processo histórico. Por muito tempo os indivíduos foram afastados. O indivíduo se estudou as estruturas, né, se estudou, né, toda a questão estrutural, e o indivíduo foi deixado por lado. A questão da história da história política também foi deixada de lado. Houve um forte preconceito, não para deixar isso acontecer, acontecia também. Né? A questão, todas as ciências sociais e humanas nesse período sofreram uma transformação muito grande. Note-se que nesse período teve a questão a partir da década, né, nós tivemos no final do século XX ali, a queda do Muro de Berlim, nós tivemos transformações, né, no mundo inteiro, que também abalaram as ciências sociais e humanas, que vão levar a essa ampliação, né, dos conceitos e das metodologias da história. A questão das narrativas de si, de compreender como é que esses indivíduos vão falar de si. Como é que eles vão fazer análise das suas histórias? Como é que eles vão querer passar as suas histórias? Eles vão narrar a sua história, a sua trajetória. A presença do simbólico e as subjetividades, isso também é muito tratado, porque nós tratamos do poder e de toda a questão simbólica do poder. Né? Toda a questão do simbolismo, né? O Pierre Bourdieu vai chamar também da questão dos campos de poder, ele vai falar do poder, dos campos, né, da questão da economia, da questão da sociedade, né, dos prestígios econômicos, e que tudo isso vai ter, né, um
reflexo, vai ter um reflexo para essa atuação dos indivíduos, para esse prestígio, né, que esses indivíduos têm, para esse capital simbólico de poder que eles vão ter também. O carisma, toda essa questão vai estar dentro. Nós vamos compreender então essas correspondências como indivíduos capazes de falar de experiências vividas. As correspondências, elas mostram as dificuldades, as subjetividades daquela pessoa. Elas mostram as correspondências, nós vamos falar de correspondências familiares, vamos falar de correspondências com amigos, correspondências com inimigos também, correspondências contra as lideranças políticas. Elas vão trazer então as experiências, né? Elas vão trazer as memórias, a identidade do grupo de indivíduos. Tudo aquilo que está ali é uma memória do período que está sendo, né, preservado por essas correspondências. Elas são um retrato de uma época, são um retrato de uma sociedade. Tu tem uma maneira de escrever, uma maneira de se referir, tu tem uma maneira, né, nós vamos falar ali de um pacto epistolar que envolve as correspondências, que é o enviar, o receber, o responder de novo, o guardar a correspondência. Tudo isso faz parte dessa análise metodológica. Nós temos as condições, a compreensão dos diversos aspectos da vida do personagem, como nós vamos procurar compreender o estancieiro, a questão familiar, as correspondências com os irmãos deles, né? Toda essa questão também está presente. O pacto epistolar que eu havia falado, as relações de confiança entre emissor e receptor, que essas estão muito presentes. Ninguém vai escrever uma correspondência pedindo favor para alguém que não confia. E para alguém que, tu escrever uma carta para alguém pedindo um favor, já demonstra nisso uma relação de poder, de subalternidade. Tu reconhece naquela pessoa alguém que tem o poder capaz de dispensar bênçãos, benesses. Então tu vai pedir para ele. Só que aquilo é óbvio, é uma política de, né, toma lá da cá. Nós temos também o tempo de leitura que difere do tempo de escrita. Quando tu vai enviar uma carta, naquela época, né, então mandava uma carta de Montevidéu para cá, durava 9 dias. Tu iria mandar uma carta de 8 ou 9 dias, que podia demorar essa correspondência, dependendo da estação, né, da questão climática. Tu vai mandar uma carta. Tu manda quando um evento está acontecendo, ela chega aqui quando já passou aquele evento lá. Quando aquilo que para o autor já é passado, para mim é um presente. Quando eu tiver o meu presente, vou responder para ele, eu já vou estar no meu passado e o receptor vai estar lá num outro tempo histórico. Então, há um choque de temporalidades nesse escrever cartas, né? Não é como agora está acontecendo e acompanhando realmente, né? Então, o próprio mandato sabe que ele vai ler quando ele tem que chegar rápido para que dê tempo de tomar uma ação, uma atitude, né? Então, isso vai dizer do próprio movimento dele. Há uma correspondência que o Joca fala: olha, não posso sair daqui porque eu passo o dia inteiro recebendo e respondendo cartas para as lideranças. Isso vai demonstrar o papel de mediador dele dentro dessa questão, vou falar mais adiante, né? E também nós temos que, não podemos ser inocentes, né? Todo documento é um monumento. Quando tu faz um documento, tem uma finalidade. Nenhum documento é inocente. Ele é uma construção. E a questão, né, elas estão sujeitas à seletividade. Se eu pegar cartas, eu vou pegar as que eu quero que falem bem de mim e as que eu não quero vão ser descartadas. As que podem me incriminar vão ser descartadas. Ah, mas por que incriminar? Porque notem que as correspondências são muito fortes dentro de grupos que nós chamamos de elites. Porque eram elites letradas, eles sabiam escrever. Tinha pessoas que nesse momento iam procurar alguém para escrever para elas. Comprar um papel não era assim. Saber escrever não era todo mundo que sabia. Então, isso já demonstra um segmento social que tem uma capacidade de escrever uma correspondência. E tem alguém, como o Joca Tavares, que tinha o seu ordenança de escrever correspondências para ele. E tem diversas cartas que vai mudando a letra, vai vendo que vai mudando de ordenança. O secretário dele. Então, toda carta está sujeita a uma seletividade, porque nesse período as correspondências elas estão sujeitas, eles guardavam muitas vezes os documentos como valor para se resguardar, como comprobatório do documento. Eu tinha que guardar para mais adiante contar a minha versão, ou para me defender de alguma acusação, eu tinha tudo ali. E aí eu guardava, obviamente, né, tem dentro da documentação, tu não encontra relatos, por exemplo, detalhados sobre
discussões internas deles, até porque isso não era confiado ao papel, né? Alguma decisão polêmica que nós encontramos ali, com questão de separatismo e tudo, são questões que não são tão explicitamente, elas são algumas coisas que falam e, né? Então tem uma seletividade da memória. Evitar a ilusão biográfica, então, que quer dizer que quando tu pensa a vida de uma pessoa, como nós olhamos uma vida lá no fundo do corredor, nós já estamos olhando depois, porque todo aquele processo histórico da vida daquela pessoa aconteceu. Mas a pessoa que está ali vivendo aquele momento histórico, ela não está pensando que eu tenho que fazer isso para depois chegar naquilo, para depois chegar naquilo outro, não. Ela vai vivendo. Ela é muitas vezes incoerente, ela tem suas dificuldades, ela tem muitas vezes atitudes que nós mas como pode ter feito isso? Mas como que esse cara, por que ele fez aquilo? Não tem nada a ver com, sabe? Se contradisse, não se contradisse, porque as pessoas, elas vão vivendo e têm que tomar ações, elas têm que tomar atitudes. Elas não ficam pensando que, eu tenho que fazer isso para depois chegar naquilo, ainda mais numa revolução, elas vão vivendo. Então, quem enxerga de longe não pode estabelecer uma linearidade como se tudo fosse. Nós, historiadores, olhando do passado, conseguimos botar ordem nesses fragmentos que são as correspondências e estabelecer uma linearidade e, a partir disso, então, criar, contar a história. A gente não vai brigar com o que aconteceu, nem vai achar que aquilo é uma verdade indiscutível. A gente está, a partir do que as fontes nos contam, e na crítica a elas, construindo então a nossa história. Só que nós encontramos um problema, nós tivemos correspondências, nós não sabemos como fazer. Eu também me deparei com a questão, eu tenho correspondências pessoais, eu tenho correspondências, o que eu vou poder fazer para tratar de correspondências militares? Eu peguei então alguns autores que trabalham, a Valnice Galvão, a Ângela de Castro Gomes, são alguns, Renato Lemos, são alguns grandes nomes que me inspiraram a trabalhar com essa análise metodológica, principalmente falando da análise qualitativa e quantitativa. E eu vou passar agora então para a análise quantitativa. Dentro dessa análise quantitativa, então, nós procuramos identificar esses aspectos, os nomes envolvidos, a frequência entre esses, o tempo que demorava, o modo como eram transportados, localidades, relação entre cartas e telex enviados e recebidos, as redes de sociabilidade e a relação entre eles, e algumas questões que nós podemos identificar dentro dessas correspondências. Dentro desses nomes envolvidos, nós tivemos tantos líderes federalistas quanto legalistas, e dentre os federalistas eu vou citar alguns relevantes, que são os que mais se correspondiam com ele, por exemplo, como Luiz Felipe Saldanha da Gama, o Gaspar Silveira Martins, o Marcelino Pina de Albuquerque, o Estácio Zambuja, o Mercênio Saraiva, o Aparício Saraiva. Nós temos diversas correspondências com esses líderes aí. Nós temos também com o General Guerreiro Vitória, nós temos correspondências que tratam, inclusive, com seus inimigos políticos, que são aqueles que estavam do outro lado, que era o General Carlos Telles, o Coronel Carlos Telles. Tem muita correspondência com ele, algumas correspondências com o Ministro da Guerra, que eles roubaram, inclusive, num assalto que eles fizeram uma força federalista, eles roubaram uma correspondência. E também tem correspondências do irmão do Carlos Telles, que era o General João Telles. O João Telles veio a Bagé antes do início da Revolução tentar uma pacificação, e ele não consegue. E aí ele vai dizer que a situação é insustentável, que a guerra civil, a não ser que o governo fizesse alguma atitude, a revolução iria ocorrer de qualquer forma. Então tem uma correspondência lá sobre esse evento também. Então demonstra que eles correspondiam com os dois lados. Tem correspondências com o Floriano Peixoto, tem correspondências com o próprio